Então, muito boas tardes. Antes de mais, cumpro-me agradecer ao Dr. Fernando Vaz, um especial amigo que eu tenho há muitos anos, e, portanto, reitero também as palavras em termos da dinâmica que ele tem colocado. Ele põe normalmente dinâmica naquilo que se mete, sempre muita gente envolvida, dinâmica em relação a todas as atividades, e é sem dúvida um homem que é um prazer trabalhar com ele. E é bom estar num hospital assim, em que a administração, em que existe uma liabilidade da administração, portanto, porque também tem umas particularidades especiais, a administração aqui, mas é bom, efetivamente, que eles compreendam. Muitas vezes, na parte da oftalmologia, eu não me queixo, mas às vezes as administrações não compreendem que a oftalmologia é, sem dúvida, a especialidade mais rentável em qualquer hospital. Mas pronto, é o que é. Mas o fundamental é agradecer-lhe precisamente este convite e congratular-me pela discussão e pelo ritmo que tem sido imposto. Eu vou chamar o primeiro palestrante. Eu agradecia que tivessem mais ou menos conta do tempo, portanto, cerca de um quarto de hora para cada comunicação, porque o jantar é às 9 e, portanto, temos de sair antes das 9, não é? Portanto, eu chamava o Dr. João Costa, do Hospital de São João, para falar sobre ceratoplastia penetrante. Ceratoplastia penetrante. Olá, muito boa tarde a todos. A parte do grego e do latim ainda está em discussão. Muito boa tarde a todos. Primeiro gostava de agradecer o convite ao Dr. Fernando Vaz e ao Dr. Tiago Monteiro para estar aqui presente. Dizer realmente, como o professor Murta está a comentar, que habitualmente no nosso serviço nós dizemos ceratoplastia penetrante e ceratocone, mas isso é apenas uma questão que não deve fugir aqui na apresentação. Não sei se as pessoas me estavam a ouvir, mas cabe a mim começar por falar dentro dos transplantes de córnea, do transplante penetrante, e vamos abordar um bocadinho e tentar perceber se, à luz do que hoje em dia vamos fazendo, se o transplante penetrante ainda existem muitas indicações no ceratocone ou no ceratocone. A maior parte dos especialistas de córnea concordarão que um transplante de córnea estará indicado quando a correção óptica com óculos ou com o uso de lentes de contacto se torna intolerável, ou em pacientes que exista uma queda da visão para níveis inaceitáveis para que eles possam realizar as suas atividades diárias. E acresce aqui a classificação de um ceratocone ou de um ceratocone grau 4, que na maior parte dos nomogramas será a indicação primária para a realização de um transplante. Todos nós vamos vendo na consulta pacientes com ectasias avançadas, com distrofias apicais, com filamentos apicais marcados, já com leucomas e rupturas da DSM marcadas, e aqui estarão as principais indicações ou os principais doentes em que vamos realizar um transplante de córnea. Sabemos que hoje em dia, e à luz da evidência de que se vai fazendo, o DALC é tendencialmente a primeira opção cirúrgica, sendo que o objetivo seria substituir as camadas da córnea que se encontram lesadas no ceratocone, e uma série de argumentos que provavelmente o Dr. Luís de Oliveira a seguir vai abordar melhor, mas são argumentos a favor ou defensáveis para que se realize uma técnica lamelar no ceratocone e não uma técnica penetrante, nomeadamente o risco da rejeição endotelial, ou o menor risco, no caso, ou ausência no DALC, o menor risco de glaucoma e catarata secundária nos pacientes que fazem um procedimento lamelar, uma ferida operatória e o menor risco de ruptura do globo também menor, neste caso, num transplante lamelar anterior. No entanto, existirão ainda argumentos que defendam a realização de uma ceratoplastia penetrante em pacientes com cone. Existem alguns, certamente. Nomeadamente, desde logo, vários cirurgiões, e isto é sabejamente conhecido, a dificuldade técnica da realização de um transplante lamelar. Sabemos que em vários centros, certo, esta segunda afirmação que aqui está, o consumo de tempo e a experiência cirúrgica ainda vai a favor da realização de transplantes penetrantes por muitos cirurgiões. Sabemos que a taxa de conversão intraoperatória dos transplantes lamelares anteriores em transplantes penetrantes não é desprezível, apesar de, na maior parte dos trabalhos publicados, ela ser baixa, seria 3 a 10%, mas existem muitas publicações e a experiência do cirurgião aqui conta muito, com taxas de perfuração e conversão operatória que podem chegar aos 30% ou 40%.
Outra questão seriam os resultados visuais, que sabemos que hoje em dia, e com a experiência crescente dos cirurgiões, os resultados visuais vão sendo melhores, mas vamos ver já a seguir alguma evidência científica acerca disto, e sabemos que a probabilidade de termos um doente com 10 décimos num transplante penetrante será maior do que num DALC. E ainda por fim, um argumento: existem alguns doentes que têm indicação, no nosso ver, para indicação para cirurgia penetrante logo à partida e não para tentar um DALC. O que é que nos mostra a evidência científica? Que uma acuidade visual de 20/20 é mais provável num transplante penetrante, certo? E existem resultados publicados que são bastante variáveis, mas podemos encontrar séries que nos dizem que aos 12 meses temos 70% de doentes com 10 décimos num transplante penetrante e outros que só temos 22% num transplante lamelar anterior, mas isto é variável, como digo, e sabemos aqui, isto sim, que os resultados visuais são semelhantes se a espessura do leito residual no DALC for baixa, certo? Isto, se tivermos um DALC descemético ou pré-descemético. Aqui a grande diferença na acuidade visual residirá aqui. E sabemos que os resultados no DALC à partida são menos previsíveis se o leito for mais espesso e as pregas ou existirem pregas da descemé, e isto tem que ver essencialmente com a experiência do cirurgião na realização da cirurgia. Mais alguns pontos de evidência científica. O risco de falência do enxerto, e isto está publicado, e isto pode levantar alguma discussão. Apesar de sabermos que existe a ausência de risco de rejeição endotelial num transplante lamelar anterior, certo? O risco de falência de enxerto publicado, e aqui tenho uma referência a uma série dos resultados do Reino Unido nos últimos anos, o risco de falência do enxerto no DALC é superior à ceratoplastia penetrante. E aqui podemos entrar com falência do enxerto logo primária e intraoperatória ou perioperatória no primeiro mês, e não só apontando para a rejeição endotelial, que é claramente a rejeição imunológica maior no transplante penetrante. Sabemos ainda, e aqui contra os transplantes penetrantes, o risco de hipertensão e desenvolvimento de glaucoma é claramente superior no transplante penetrante, e também da catarata secundária, isto em relação também com a necessidade de corticosteroides. Ainda assim, existem alguns doentes em que, a nosso ver, um transplante penetrante está indicado logo à cabeça. Isto, pacientes que têm patologia endotelial associada. Ainda agora há bocado, penso que foi o Fernando que disse que existiam aqui uma série de doentes, existem publicações de doentes que têm patologia endotelial associada, nomeadamente distrofia de Fuchs, e em algumas famílias, e tem também ceratocone. Pacientes com cicatrizes de córnea profundas que vão até à DSME, e que alguns deles com mesmo cicatrização, e que na tentativa da realização de uma disseção profunda fica sempre alguma cicatriz descemética e pré-descemética, e pacientes com ectasias avançadas com espessura muito reduzida, e que à partida sabemos que a realização de um transplante lamelar é difícil e que a taxa de conversão intraoperatória será muito elevada. Por isso, estes três são os três principais tipos de doente em que à partida um transplante penetrante estará, a nosso ver, proposto à cabeça. Só algumas dicas na realização do transplante penetrante, e a seguir tenho um vídeo relativamente curto com a técnica que usamos. Sabemos, e isto é subejamente conhecido de todos, que um transplante tem que ser largo necessário, mas o mais pequeno possível, por causa do risco de rejeição, mas sabemos que tem que ser o largo necessário para englobar toda a área do cone, certo? E aqui é difícil, nem sempre, através, por exemplo, de uma topografia, nós conseguimos ver toda a área do cone. Tentar perceber o que é o cone, vendo, por exemplo, o anel de Fleischer na córnea, e tentar englobar todo o anel na trepanação cirúrgica é importante, embora também não possamos ter um transplante tão largo quanto isso. Por isso, isto tem que ser balanceado e tentar apanhar o cone todo numa tentativa de prevenir uma recidiva do cone no borotransplante, que não é desprezível. A centragem ao eixo visual é importante. Aqui uma palavra para o tamanho do botão de transplante, e aqui há duas questões. Nos pacientes muito miúpes, podemos não tender a ter um botão mais largo, seria cerca de 0,25 em relação ao corte. Podíamos tentar fazer uma córnea dadora do tamanho da córnea receptora. Mas há aqui uma questão, é que muitas vezes os pacientes com queratocone têm miopias elevadas, como há bocado o Tiago estava a falar, mas têm miopias à custa de um aumento da profundidade de câmara anterior. E quando vamos tentar fazer um donor sizing
do enxerto, é preciso ter em conta o comprimento axial, mas não só o comprimento axial, mas o comprimento desde a retina até à superfície anterior do cristalino, e aqui sim, se tivermos um comprimento que é superior a 20 mm, às tantas vale a pena pensar e fazer um transplante com o receptor e o dador do mesmo tamanho, porque à partida estamos a tentar corrigir uma miopia que seria da córnea e não o contrário. Se tivermos um comprimento que é menor, temos de ter cuidado porque podemos ter uma hipermetropia no pós-operatório muito elevado. Importante, e isto intraoperatoriamente, a centragem do botão no início das suturas, nomeadamente com as suturas simples, certo? Tentar fazer um losango perfeito se usarmos 4 suturas cratinais e fizermos suturas simples. A profundidade das suturas e o ajuste da Baumann, isto seria o mais importante. Muitas vezes sabemos que a córnea dadora e receptora nem sempre tem uma espessura que é coincidente, e o objetivo seria tentarmos alinhar a Baumann com a sutura para termos uma superfície mais regular. E, por fim, se usarmos uma sutura contínua, fazer uma distribuição correta da tensão da sutura e um ajuste cratoscópico no final da sutura, que é importante, certo? Nomeadamente nos resultados do astigmatismo no final. Só trazer aqui um caso clínico e um pequeno vídeo cirúrgico da técnica que usamos mais frequentemente no serviço. É um paciente de 26 anos, tem um ceratocone grau 4, é intolerante a lente de contacto, mas tem uma história familiar de distrofia de Fuchs. Tinha um olho já submetido a um transplante prévio, com óculos a melhor correção possível seria de 1/10, tinha uma anisometropia elevada também, e tinha neste olho não transplantado uma microscopia especular já com algumas alterações, algumas gotas que indiciavam que viesse a ter uma distrofia de Fuchs mais marcada no futuro. Isto é a topografia do paciente e o aspecto da córnea na câmara de Shane-Flu, e um vídeo cirúrgico que eu vou descrevendo da técnica que vamos usando. Uma marcação do eixo visual do centro da córnea, depois a trepanação. É fundamental aqui, e vão ver, apesar do vídeo estar relativamente rápido, que é fundamental verificar se existe uma boa sucção para que não exista um problema com o corte. E aqui vemos bem que o trépano está fixo. Depois a trepanação até a entrada na câmara anterior. Vamos conseguir ver no centro da imagem a saída da aquosa ao corte. A injeção de viscoelástico na câmara anterior, de seguida depois do corte da córnea com tesoura, com cuidado para não eu penso que se consegue ver bem. Depois há uma injeção de viscoelástico e a colocação do botão de dor e o início da sutura. Aqui no caso vai ser realizada uma sutura contínua. São dados aqui neste caso 3 pontos cardinais para remover apenas e para centrar o enxerto no início e para permitir uma sutura contínua mais fácil. O vídeo parece um bocadinho lento, mas ele vai correndo. Um segundo e um terceiro ponto cardinal só para ajuste do botão.
as suturas não são cortadas e ficam com um nó de laço solto, que tem estabilidade, mas que depois no final é só puxar o nó no sítio do laço, e o objetivo seria tirá-las. Depois uma sutura contínua. Claro que a indicação para usar uma sutura contínua ou uma sutura com pontos simples depende apenas do gosto do cirurgião e dos resultados que as pessoas vão tendo, mas quer no serviço, quer uma sutura, quer outra, são usadas. Realmente, quando estava a ver o vídeo, parecia que ele era mais curto. Aqui, em tempo real, fica bastante comprido. Mas estamos quase a acabar. Se o vídeo tiver aqui 6 ou 7 minutos, a cirurgia deverá ter tido para aí 20. Agora a remoção dos pontos cardinais que estavam a alinhar o transplante, depois a sutura e depois, por final, vamos fazer um ajuste da tensão da sutura. Ok. Remoção de viscoelástico antes do último ajuste da sutura, ajuste da tensão, ponto e uma manobra que, apesar de parecer agressiva, ajuda na distribuição da tensão da sutura e entre as lamelas da córnea e a tensão a ficar semelhante entre os pontos, certo? Alguma pressão sobre o olho. Isto não é muito consensual, mas com uma frequência. O ajuste cratoscópico e o final da cirurgia. Colocação
marcação do momento de contacto. Pronto, e era isto que tinha para vos trazer, dizer que apesar de tendencialmente hoje em dia realizarmos transplantes lamelares e a evidência vai nesse sentido, mas existe ainda lugar para um transplante penetrante em alguns pacientes. E era só.